Vamos lá, irmãos, já oramos. Eu queria compartilhar mais um texto com vocês que está no livro de Atos. Hoje a gente vai trabalhar Atos, capítulo 5, de 17 a 32. A gente continua aí nessa série de mensagens de Atos, tentando buscar algo, né, que fale ao nosso coração, a palavra de Deus, que venha a nós, transformando a vida da gente, quem sabe alcançando, salvando pessoas. E Atos capítulo 5, 17 a 32, o tema que eu dei aqui para a mensagem é anunciando a mensagem desta vida, e a gente vai entender a partir da leitura. Vamos ler? A gente usa aqui a versão NAA, está sendo projetada aqui na TV, mas você pode acompanhar aí, com certeza aí na sua versão, e no final vai dar tudo certo. Vamos ler o texto? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer, entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Amém? Irmãos, esse texto tem algumas informações importantes para a gente ainda nos dias de hoje. Se a gente olhar um pouquinho atrás, os versículos anteriores, nós vamos ver que os discípulos estavam sendo perseguidos e foram presos por conta do que eles estavam realizando ali em Jerusalém, não é? Os milagres, as maravilhas, a pregação do evangelho, aquilo que atraía a atenção do povo para o ministério de Jesus, o fato de Jesus ter morrido, ressuscitado, né, ao terceiro dia. E os discípulos, como nós vimos, estavam pregando o evangelho em nome de Jesus. Então, eles foram perseguidos e presos por conta disso. Agora, eu queria voltar um pouquinho lá atrás, quem sabe na primeira mensagem dessa série de Atos, para a gente relembrar
que no Evangelho de Lucas, então, Lucas no seu Evangelho apresenta para a gente a salvação por intermédio de Jesus. Já no livro de Atos, a gente vai ver Lucas relatando todo o movimento da igreja que nascia, não é? Que nasceu a partir ali de Pentecostes, esse movimento na pregação prática do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Evangelho, Lucas apresenta essa salvação em Jesus. Em Atos, a gente vê o movimento da igreja na prática, anunciando, então, o Evangelho e as boas novas de Jesus. Então, como a gente viu, de Atos capítulo 1 até Atos capítulo 7, a gente vê a promessa se cumprindo, não é? Os discípulos ali em Jerusalém testemunhando a respeito de Jesus. Aliás, como diz Atos capítulo 1, versículo 8, a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, é nesse sentido que a igreja se movimenta. Pregação do Evangelho. E é por conta disso que os crentes, essa igreja que nasce, começa então a sentir uma forte pressão e perseguição por conta dos religiosos. Então, os membros do Sinédrio, não é, que era um julgamento, né, um tribunal religioso, os judeus, os fariseus, os saduceus presentes aqui, eles começam então a perseguir muito mais e com mais intensidade os discípulos de Jesus por conta da mensagem do Evangelho. E eu estava examinando o texto essa semana e eu consegui identificar aqui, talvez, com certeza você vai poder também, 3 classes de pessoas aqui nesse texto. Primeiro são os apóstolos. Eles estavam em Jerusalém, principalmente depois do Pentecostes, com todo o poder, autoridade do Espírito Santo, pregando o Evangelho, realizando os sinais, maravilhas em nome de Jesus. Segunda classe, os religiosos, representados aqui nesse contexto pelos sacerdotes, pelos religiosos do Sinédrio e pelo um grupo de judeus chamados saduceus. Então, esses religiosos estavam temendo aquela pregação do Evangelho. As pessoas estavam se voltando para Jesus. Então, eles estavam preocupados com isso. Mas estavam preocupados também com o povo, porque uma grande multidão estava se levantando ali e crendo nessa mensagem que os apóstolos estavam anunciando. Então, quando a gente olha a terceira classe de pessoas, é o povo. Aquelas mesmas pessoas que tinham mandado soltar Barrabás, crucificar Jesus, depois do Pentecostes, da pregação, principalmente de Pedro, a gente já falou sobre isso, não é? 3.000 pessoas então entregam as suas vidas a Cristo, e aí no capítulo 4, versículo 4, mais 5.000 pessoas. Então, aquele povo agora estava entendendo a mensagem do Evangelho. Aquele povo, então, começa a seguir os apóstolos. Aquele povo agora se voltava contra os religiosos, a ponto de eles terem, assim, medo de que, se eles se voltassem contra os apóstolos, eles poderiam ser apedrejados por essas pessoas. Então, isso está no capítulo 5, versículo 26. O medo dos religiosos a respeito do povo que passava a crer. Eu não sei, quando eu olhei esse texto, eu consegui imaginar Jerusalém como uma panela de pressão. Os discípulos pregando, com autoridade, as pessoas se convertendo, não é? Eram 12, 120 em Pentecostes, 3.000, agora 5.000, as pessoas se convertendo e crendo, se voltando contra os religiosos, e os religiosos preocupados, perseguindo os discípulos, mandando prender, ora solta, ora prende. Então, Jerusalém, nesse momento, estava assim, numa pressão muito grande no que diz respeito a essa questão da religião. Então, irmãos, quando a gente olha para esse texto, e é isso que eu quero trazer nessa noite, a gente pode extrair, pelo menos, daria para tirar mais alguns, mas nessa noite, 2 motivos de ódio dos religiosos contra
os apóstolos. E a gente vai perceber que no versículo 33, que nós não lemos, a gente vê que era um ódio mortal. Um ódio mortal dos religiosos contra os discípulos de Jesus. Porque o texto vai dizer que eles estavam, versículo 33, procurando matar os apóstolos assim, exatamente como fizeram com Jesus. Então, o primeiro motivo de ódio que eu quero extrair nessa noite, para a gente conversar, primeiro motivo, é justamente a palavra anunciada pelos apóstolos. Simplesmente, o fato dos discípulos de Jesus anunciarem a pregação do Evangelho e o resultado que isso estava causando ali em Jerusalém naquele momento, era um motivo de ódio. E eu queria reler com você o versículo 19, 21, quando o texto diz assim, eu acho que é a partir do, 19 mesmo. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e levando-os para fora lhes disse, vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Então, irmãos, o que a gente vê e fica muito claro aqui nesse texto, enquanto os apóstolos estavam na prisão, vem um anjo enviado pelo Senhor e os liberta. Mas não somente isso, o anjo dá uma ordem para que eles fossem ao templo e ensinassem todas as palavras desta vida. E na versão NVI vai dizer toda a mensagem desta vida. E aí, talvez, o que seria essa mensagem desta vida? A palavra desta vida, senão a própria mensagem do Evangelho. O que o anjo disse para os apóstolos é, saiam dessa prisão, vão para o templo e preguem ali todas as palavras desta vida. Então, o anjo surgiu ali com dois propósitos muito específicos, libertar os apóstolos e instruí-los para que eles fossem pregar plenamente, ou seja, toda a palavra, toda a mensagem e a mensagem de salvação. E aqui, irmãos, é interessante que a gente vai encontrar, de fato, uma resistência a essa mensagem. Porque olha o que diz lá o versículo 17 no início. O sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Irmãos, estavam destilando ódio. E o interessante aqui é que nós sabemos que saduceus, eles não criam nem em anjos e nem em ressurreição. E essa era a mensagem. Um anjo apareceu. Não, não é possível. Estão pregando Jesus ressurreto. Não, não é possível. Então a própria mensagem estava inflamando os religiosos contra os apóstolos. E interessante que a respeito da ressurreição, o apóstolo Paulo vai ensinar logo à frente, em 1 Coríntios 15, 16, e ele diz, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E essa é a mensagem central do Evangelho, a morte e a ressurreição de Jesus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Então, essa era a mensagem que os discípulos vinham pregando. E vinha causando esse mal-estar no meio desses religiosos judeus. E o povo vinha entendendo. E o povo vinha seguindo. E o povo vinha crendo em Jesus, o ressurreto. Então, esse comentarista reformado, Simon Kistemaker, ele afirma isso. Os apóstolos são soltos da prisão para proclamarem a palavra da vida. Não tinha outro sentido. Os discípulos estavam ali para fazer isso naquele momento em Jerusalém. E o que em que sentido a gente pode entender palavras desta vida? É só a gente voltar um pouquinho nas palavras de Jesus, João capítulo 6, quando Jesus se apresenta à multidão como o pão da vida.
o pão que desceu do céu. Não é? E quando ele se apresenta assim, o povo que estava ali, eles ficam perplexos com aquela palavra de Jesus, e o texto vai dizer para a gente que eles abandonam Jesus. Não é quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, não é só eu que alimento, eu sou o pão do céu. E aí, boa parte daquela multidão, o texto em João, capítulo 6, 67, vai dizer que aquelas pessoas abandonaram Jesus. E aí ele pergunta para os seus discípulos, vocês também não querem ir? Vocês também não querem se retirar? Também vocês não me abandonarão? E aí vem a resposta de Pedro, no versículo 68. Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então, são essas palavras, não tinha mudado. Quando o anjo diz, vocês fiquem, vão ao templo, ensinem essa palavra desta vida. A palavra desta vida que eles estavam anunciando é a palavra de vida eterna a partir de Jesus. Então, irmãos, essa mensagem anunciada pelos apóstolos ali naquele tempo, apontava para duas coisas: arrependimento e remissão de pecados. E é nessa ordem mesmo: arrependimento e remissão de pecados. Para a pessoa alcançar a vida eterna em Cristo, começa através do arrependimento. E essa é a mensagem dos apóstolos para aqueles religiosos. Naquela pregação toda, onde o povo estava se voltando para Cristo, os religiosos não estavam entendendo que eles precisavam se arrepender para ter o perdão dos seus pecados e terem a certeza da vida eterna em Cristo ressurreto. E o versículo 31 vai dizer isso para a gente. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Os apóstolos estavam anunciando essa mensagem também para os religiosos. E Jesus havia falado a respeito disso um pouco antes. Lucas, capítulo 24, 46. Jesus dizendo, assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Não há salvação sem arrependimento dos pecados. E Jesus vinha anunciando isso no seu tempo. Os seus discípulos anunciaram isso em Jerusalém, com toda a força, com toda a autoridade. A igreja de Jesus vem anunciando essa mesma mensagem ao longo dos anos. E é essa mensagem que eu e você, nós, os discípulos de Jesus, no século 21, precisamos anunciar. As pessoas ainda precisam ouvir essa mensagem desta vida. E essa mensagem fala a respeito de Jesus, a salvação nele. E começa através do arrependimento dos pecados. Então, irmãos, essa é a palavra que trazia muito ódio ao coração daqueles religiosos. Era tudo que eles não queriam ouvir. E o povo estava sedento. E o povo estava recebendo essa palavra. E o número de discípulos só crescia naquele tempo. Segundo motivo de ódio dos religiosos, a obediência dos apóstolos a essa palavra. Eles anunciavam com poder, autoridade, mas eles eram obedientes. Eu quero reler o versículo 27. Trouxeram os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não há verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Já tinham dito isso lá atrás, com Pedro e João, depois da cura lá do coxo. Não ensinem nesse nome. E estavam os discípulos de novo, obedientes à palavra, ensinando, diante de toda a pressão. E o texto continua, no entanto, vocês encheram a Jerusalém com essa doutrina
doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha a coragem desses apóstolos. Eles não só pregavam, mas eles diziam para os religiosos: não foram vocês que crucificaram. E vocês precisam se arrepender para que tenham perdão dos pecados. Essa era a palavra. E os discípulos estavam obedientes naquilo que eles precisavam fazer. Versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, irmãos, essa continua sendo a palavra para mim e para você nos dias de hoje. É mais importante obedecer aos homens? Seguir o fluxo da multidão, da sociedade? Ou é mais importante, em primeiro lugar, obedecer a Deus? E o Sinédrio vem intimando os discípulos a não pregarem nesse nome. Então, vocês não podem pregar. Jerusalém está uma confusão, vocês estão trazendo uma confusão com essa doutrina a respeito desse nome. Não falem mais. Mas os discípulos foram obedientes e continuaram anunciando as palavras desta vida. E faziam isso até as últimas consequências. É interessante, irmãos, quando a gente vê e a gente lê Atos, como os discípulos eram destemidos. Quando eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar com autoridade, não tinha mais medinho, não tinha dúvida, não tinha negação a respeito de Jesus. Eles estavam obedientes, pregando a mensagem do Evangelho até as últimas consequências. E nós sabemos que todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados, começando por Estevão, cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 7, versículo 54, quando a perseguição chega, não é? Aumenta a perseguição, em Atos 7, 54, aponta para a morte de Estevão, por conta dessa mensagem do Evangelho. E a palavra vai dizer um homem cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 8 vai dizer: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o Evangelho. Então, irmãos, os apóstolos aqui estavam cumprindo, obedientes à ordem de Jesus. Permaneçam em Jerusalém. Virá sobre vocês o Espírito Santo. Não saiam de lá. Atos capítulo 1, versículo 4. Esperem pela promessa. E no versículo 8, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas em Jerusalém. Comece em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o Evangelho chega aqui a nós em Volta Redonda. Porque homens foram fiéis e obedientes a Jesus. E pregaram essa palavra, indo até as últimas consequências. Entregando as suas vidas. Mas pregaram essa mensagem com toda a fidelidade e autoridade. Então, em meio a essa pressão dos religiosos, os discípulos, Pedro e os apóstolos, eles permaneceram firmes e testemunharam a respeito de Jesus. E eles diziam corajosamente: vocês precisam se arrepender, porque vocês penduraram Jesus, mataram pendurando Jesus num madeiro. E essa palavra dos discípulos, presta atenção, irmãos, era uma palavra de juízo para aquelas pessoas e um chamado ao arrependimento. Eles lançavam um juízo sobre os religiosos, mas ao mesmo tempo apontavam um caminho de volta, que é um caminho de arrependimento. Exatamente como faziam os profetas no Antigo Testamento. Eles apontavam o pecado do povo, apresentavam o juízo, mas apontavam um caminho de volta sempre.
Se você olhar para os apóstolos, regra geral, eles faziam isso. Apontavam o povo, o pecado do povo. Mostravam o juízo iminente de Deus, mas apontavam um caminho de volta. E esse caminho de volta fica muito claro aqui no Novo Testamento, a partir da pessoa de Jesus Cristo. Sabe, irmãos, eu quero concluir a mensagem dessa noite com 2 aplicações. Primeira, pensando bem, será que não é assim? O mundo busca uma palavra que venha ao encontro dos seus interesses. Parece que as pessoas sem Cristo vivem nessa realidade. Na pós-modernidade, não é? As pessoas, homens, mulheres, estão em busca, quem sabe, de uma palavra, de um influenciador, que possa trazer para ela ou para ele, quem sabe, uma mensagem de paz, de felicidade, um caminho que venha preencher o seu coração, a sua vida. As pessoas estão assim, elas estão em busca de influenciadores. Aí se você procurar quem são os maiores influenciadores das redes sociais, você fica de boca aberta, né? Assim, o que essas pessoas influenciam a sociedade no nosso tempo? Mas elas estão em busca disso. Elas têm expectativas e elas ouvem essas pessoas. E quando também não interessam, deixam de seguir. Ao mesmo tempo que passam a seguir, quando decepciona, não sigo mais. Agora eu sigo, eu vou seguir outro. As pessoas estão em busca disso. E parece mesmo que é isso que acontece lá em João capítulo 6, quando Jesus se apresenta ali como o pão do céu ali. Ah, não, essa palavra foi dura demais. Vou deixar de seguir. Ah, Jesus, foi muito duro, que palavra é essa? Comer da sua carne, beber do seu sangue, que loucura é essa? Deixei de seguir. E Jesus vira para os seus discípulos: vocês não vão retirar também, não? Não vão deixar de me seguir diante disso? Porque a multidão foi e me deixou. E aí, irmãos, quando a gente volta para Atos capítulo 5, 17, nós vamos ver que Lucas nos apresenta exatamente o contrário de tudo isso que a gente está vendo. No versículo 20 vai dizer assim: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras desta vida. Essas palavras não eram as palavras dos discípulos. É a palavra de Cristo. E essa palavra que a gente anuncia nos dias de hoje, não são as nossas palavras, mas é a palavra do Evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, 4, vai dizer assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Essa palavra que a gente deve transmitir nos dias de hoje não tem a ver com a gente. É a palavra de Deus, é o Evangelho puro. Então, irmãos, o Evangelho é essa mensagem no poder de Deus, é essa mensagem que a gente deve transmitir. Tem uma frase do Dr. Martin Lloyd Jones, põe para mim, Alice, por favor, uma citação. Ele vai dizer assim: Deus confiou a mensagem do Evangelho a homens. Esse é o ensino do Novo Testamento, do começo ao fim. E aí, irmãos? E aí, irmãos? Essa mensagem foi colocada na minha mão e na sua mão. Na mão da igreja de Jesus Cristo. Ninguém na face da terra pode transmitir, ensinar essa palavra ou essa mensagem desta vida. Somos nós, eu e você. Se a igreja não o fizer, ninguém o fará. Essa palavra foi dada a cada um de nós. E aí Paulo aos Coríntios, capítulo 4, vai dizer:
porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor. Então, irmãos, é por meio de Jesus Cristo ressurreto que nós pregamos essa mensagem e a salvação a partir do arrependimento das pessoas, que não tem a ver com a gente, mas tem a ver com o Espírito Santo que toca no coração das pessoas, como nós sabemos muito bem. Nós pregamos essa mensagem, essa palavra desta vida, para esta vida, a mensagem do Evangelho. E quem vai aplicar isso ao coração das pessoas é o próprio Espírito Santo. Basta a gente fazer aquilo que Jesus nos ordenou, ir e pregar e fazer discípulos em todos os lugares. Por último, irmãos, a última aplicação, o mundo precisa do dom do Espírito Santo. As pessoas podem até não saber, mas o que as pessoas mais precisam nessa vida é do dom do Espírito Santo. 32. E nós somos testemunhas, os apóstolos diz, destes fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Então, quando a gente falou da obediência, lá no primeiro ponto, a obediência da pregação do Evangelho. Aqui a obediência de responder positivamente à mensagem do Evangelho. Porque somente as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho, tocada pelo Espírito Santo, nós sabemos muito bem disso, que respondem positivamente à mensagem do Evangelho, é que recebem o dom do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo em todo o tempo que vai capacitando os discípulos para testemunharem a mensagem desta vida. E às vezes a gente fica preocupado, poxa, será que eu posso? Será que eu consigo? Como que... É o Espírito Santo que vai capacitando a gente para a gente ensinar, anunciar essa mensagem desta vida. Então, os apóstolos, Pedro e os apóstolos, eles estavam determinados a anunciar esse Evangelho. E o desejo deles, a gente vê, fica muito claro nesse texto, é que os religiosos recebessem essa mensagem positivamente, que eles crescem em Jesus para que, através e depois do arrependimento, eles pudessem receber o Espírito Santo. Eles pregavam, estava muito claro isso. E eles dizem, nós somos testemunhas capacitadas para fazer isso. Irmãos, o que tem a ver comigo e com você, para a gente concluir? Nós não estamos em Jerusalém no primeiro século. Mas nós estamos em Volta Redonda no século 21. E tem pessoas precisando, urgentemente, talvez elas não saibam, ouvir as palavras desta vida, ou para esta vida. E essa palavra é a palavra do Evangelho de salvação de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas, irmãos, que se deixam influenciar nesse tempo, que se esforçam a seguir e a obedecer, quem sabe, umas regras para emagrecer e para fazer tantas coisas, e seguem, se esforçam para seguir os influenciadores do nosso tempo, mesmo que depois deixem de seguir. Aliás, como a gente faz tantas vezes. Mas o que a gente precisa entender é que o Evangelho, essa mensagem, não é mais uma opção. A gente não segue o Evangelho, passa a seguir. No final da noite a gente dá uma olhada lá nos likes, vê como é que está, se a gente, diante do que a gente faz, o que a gente posta, se nós temos seguidores. O Evangelho não funciona assim. Essa mensagem e a mensagem do Evangelho não é uma listinha de regras que a gente vai cumprindo, mandamentos, obedecendo isso, aquilo e seguindo os mandamentos de Jesus, para quem sabe a gente receber alguma coisa. E as pessoas que seguem o Evangelho nesse sentido
quando não recebem, o provável é que deixe de seguir. Porque, na verdade, não estão seguindo, de fato e de verdade, com o coração quebrantado, arrependido e não receberam o Espírito Santo. O Evangelho é justamente o oposto. As pessoas, não adianta se esforçarem para seguir Jesus. Eu faço um esforço para cumprir regras, um esforço para que... Não é assim. O Evangelho é completamente oposto. É Deus que vem ao nosso encontro. É Ele que nos chama. É Ele que nos chama para segui-lo. Jesus fez isso com seus apóstolos e faz com a gente. Ele que nos chama para que nós sejamos seguidores dele. Não é o mundo. Ninguém acorda de manhã, hoje eu quero seguir Jesus. Não é nada disso. É graça pura. Não é pelo nosso esforço. É um chamado de Deus para a vida de cada um individualmente. E a pessoa que é chamada pelo Espírito e atende positivamente essa mensagem do Evangelho, ela recebe o Espírito Santo. Então, não é questão de esforço, é questão de a gente entender que é Deus que nos chama e entender que isso é graça pura. É graça sobre a vida da gente. Não tem a ver com o nosso esforço nem com o nosso merecimento. Basta, quando o Espírito Santo nos chamar, a gente responder positivamente a esse chamado, passarmos a obedecer o Evangelho de fato e de verdade. E aí, irmãos, tem uma frase interessante do Martyn Lloyd-Jones, para essas pessoas que foram chamadas e responderam positivamente, ele diz isso: o Evangelho requer resposta. Requer ação, requer decisão e requer obediência. E nós obedecemos porque nós seguimos a Cristo. Nós obedecemos porque o Espírito Santo tocou em nós. Porque nós fomos regenerados por um ato exclusivo de Deus e não esforço. E nós respondemos positivamente à mensagem do Evangelho. Ele quebranta o nosso coração. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos em Cristo o nosso único caminho, Senhor e Salvador. E nós passamos a obedecer a esse Evangelho de Jesus de uma maneira tão especial. Sabe, irmãos, quero concluir fazendo uma oração. A gente, só voltando no que eu disse, a gente vive num tempo onde as pessoas precisam desta palavra, desta vida, que é a mensagem do Evangelho. E na maior parte das vezes, irmãos, elas não sabem que precisam. Aliás, elas acham que vivem muito bem assim, trocando de influenciadores desse tempo, dia após dia. Mas é porque elas não receberam ainda, não entenderam a mensagem desta vida. Porque quem passa a seguir Jesus por um chamado, não larga, não desiste jamais. E essa é a grande mensagem do esperança para mim e para você nessa noite. Mas sabe, irmãos, a gente precisa ir além mesmo. A gente precisa ser obediente à missão, ao chamado que Jesus deixou para mim e para você, a Igreja de Jesus Cristo. É a gente anunciar essa mensagem para as pessoas que estão à nossa volta. Talvez você se canse um pouco de me ouvir dizendo a respeito disso, mas é que toda vez essa palavra salta aos nossos olhos quando a gente entende a nossa missão e o que a palavra requer de nós. É a gente investir o nosso tempo, a nossa vida, o nosso dinheiro, as últimas consequências, para que pessoas venham a Cristo e conheçam o Jesus que nós conhecemos e que nos dá tanta esperança da vida eterna. Irmãos, o que seria de nós se a gente não tivesse ouvido? Talvez alguém tenha comunicado a mensagem do Evangelho e a gente viu aqui, é muito mais do que religião. Religião não salva ninguém. É o relacionamento com Jesus que faz a diferença.